Fala, estrangeiros, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lex Silva. Eu sou Kelly Pinheiro. Pegue seu passaporte e se prepare para uma viagem, porque hoje nós temos uma viagem muito especial que com certeza você vai gostar. E antes de apresentar nosso convidado, como sempre, gostaríamos de falar para vocês sobre os nossos patrocinadores, a galera que acredita no nosso sonho e no nosso projeto. Começando sempre por eles, é claro, Excellent Cut. Se você mora aqui em Swindon e região, precisa dar um trato no cabelo, na barba e no bigode, meu amigo, não perca tempo. Excellent Cut. André e companhia vão te dar um excelente tratamento. E também temos a Love Details, melhor empresa de personalizados para sua festa, para o seu evento, para as coisas da sua empresa. Tudo que você precisar é só entrar em contato com a Love Details, que ela vai te dar o melhor tratamento da Inglaterra e ela envia para a Inglaterra inteira e para o mundo. É isso aí. E agora, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado. E hoje teremos uma DR? Não sei, talvez. Será? Polêmicas. É hoje. Que vai passar as histórias ali. Brincadeira. E hoje nós estamos com ele, que, de acordo com suas atividades, por muitas vezes pode ter sido confundido com o guitarrista de um instrumento que tem cordas grossas. Brincadeira, é um baixista de mão cheia, Thiago Souza. Boa noite, muito feliz de estar aqui, do lado da minha esposa também. Eu falei que acho que é um dos primeiros podcasts que eu vi com a esposa entrevistando o marido. Mas muito feliz de estar aqui. É isso aí, ó, a honra é toda nossa, né? Estamos felizes aqui com a sua presença. Então, já vamos começar assim. Fala pro pessoal lá de casa quem é Thiago Souza e como você veio para aqui na terra da Eterna Rainha. Bom, vamos lá. Vou começar lá da raiz, né? Vamos embora. Eu sou nascido em Curitiba e eu nunca tive a intenção, assim, nunca planejei sair do país, né? A gente acabou se conhecendo, se casou, eu e a Kelly. A gente noivou, logo nos casamos, né? E ela sempre me falava, tem meus tios que moram lá na Inglaterra. A família dela sempre foi mais viajante, assim, né? Um tio dela tentou, acho que algumas vezes, entrar nos Estados Unidos também, acabou sendo deportado. Pelo deserto. Aí eu ficava só ouvindo essas histórias, mas nunca imaginei assim. Eu falei, não, um dia eu vou sair e tal. Mas as coisas foram tomando uma direção que logo que a gente se casou, o meu sogro e minha sogra vieram para cá, se mudaram, junto com um monte de gente da família dela, e surgiu a oportunidade de a gente vir, logo depois deles, um ano depois. Isso eu estou falando de 2008. Caramba. Que vai fazer 15 anos já. Tudo era muito diferente aqui. A gente vai falar um pouco de como eram as coisas naquela época. Para quem eram os brazucas daquela época vai lembrar de muita coisa que hoje já não tem mais, né? Aí acabou que em outubro de 2008 a gente chegou aqui na Inglaterra, né? Mais precisamente em Londres. E estamos aí até hoje. Graças a Deus. Dentro desses 15 anos aconteceu muita coisa que eu vou falando no decorrer do podcast aí. Mas é bom para quem tem interesse em vir para cá, tem muita experiência, bagagem nossa que as pessoas podem tirar proveito disso. Dessa Sim, experiência e é bacana. Tá, vamos lá. Aí vocês vieram para cá em 2008, já falava inglês? Nada. A gente fez um cursinho lá, como é que é o nome da escola? CNA, uma coisa assim. Patrocina nós. Na época a gente fez aquele cursinho básico lá. O curso no Brasil é mais voltado para o inglês americano, né? Uhum. Aí a gente pega mais aquele inglês americano e tal. Aí chega aqui, já é tudo muito diferente no inglês, né? Você não entende nada e você tenta... Você faz um esforço para entender, mas o inglês aqui é bem mais puxado, né? Aí depois de mais ou menos 3, 4 anos que eu comecei a realmente falar mesmo, né? Falar de resolver coisas do banco, ir no hospital, depois desse tempo. Mas eu não cheguei a estudar aqui.
Uhum. Eu aprendi trabalhando mesmo com inglês. Dia a dia. No dia a dia. E aí você já atuava nessa área que você trabalha hoje ou não? Já. Foi meu primeiro emprego aqui, na verdade, né? Fala pro pessoal de casa qual a área que você A trabalha. área que eu trabalho. Hoje eu trabalho na área automotiva, né? Trabalho com pintura automotiva. Quando eu cheguei aqui em 2008, não tinha experiência na área. Cheguei sem experiência nenhuma. Meu sogro já trabalhava com isso e aí eu cheguei aqui, surgiu a oportunidade de ir lá aprender e eu abracei a oportunidade e aprendi essa profissão. Não fiquei os 15 anos diretos fazendo isso, eu trabalhei de outras coisas também, mas foi a profissão que eu mais trabalhei, assim, né? Uhum. E, inclusive, hoje, atualmente, eu trabalho com isso também. É bem interessante porque, assim, quando a gente fala sobre morar fora, não é... Eu acho que essa profissão não estaria entre as 10 mais citadas, né, para um estrangeiro. Sim. Mas é legal porque, tipo assim, tem muita gente, de repente, lá no Brasil que trabalha com isso, mas fala assim, pô, eu vou para lá, vou fazer o quê? Uhum. Né? E você acha que tem tem oportunidade nessa área aqui? Tem muita oportunidade. Para quem tem a documentação, tem tudo certinho, tem muita oportunidade nessa área. Quando eu cheguei aqui em 2008, já não era tão assim, porque tinha muita gente, na época ainda a Inglaterra fazia parte da União Europeia e tal, e tinha muito imigrante do leste europeu, né? Uhum. Muito... Tem ainda, né? Mas hoje em dia tem bem menos. Na época tinha bastante romeno, polonês, que ocupava bastante essa área de mercado, né? Na área automotiva, de pintura, de mecânica. E acabava que tinha muito profissional que acabava suprindo o mercado, né? Hoje em dia já não. Principalmente depois do Brexit. Depois do Brexit, essa mão de obra ficou meio escassa, assim. Você vê... Falta mão de obra qualificada mesmo, para fazer pessoas com experiência. Tem muita gente que trabalha com isso, mas não tem aquela experiência, né? Uhum. Mas um cara com experiência mesmo é difícil achar. E é uma área que está bem carente de profissional mesmo. Não só essa área, né? Outras áreas também aí de construção. Você vê que tem bastante gente precisando de pessoa qualificada nessa área. Uhum. Só pro pessoal que está em casa assistindo ter uma ideia, Uhum. Você trabalha com brasileiros ou com ingleses ou com outras nacionalidades? No momento trabalho com brasileiros, né? Quando eu comecei, a gente era meio mesclado. Tinha brasileiro, tinha inglês, como o patrão era inglês, né? Vou contar um pouquinho lá do começo que eu comecei até chegar aqui para vocês terem uma ideia do... Então, eu comecei comecinho de 2009, né? Aí a gente foi para a Itália, ficou 5 meses na Itália fazendo documentação e aí a gente voltou para cá e eu voltei para a mesma área, para o mesmo lugar que eu trabalhava. Aí fiquei lá mais ou menos 2 anos trabalhando, aí resolvi partir para outros, porque como eu trabalhava com o meu sogro, com o pessoal lá, eu ficava muito seguro ali. Uhum. Aí eu resolvi sair um pouco da zona de conforto, falei, não, vou tentar arrumar uma outra oficina aí e vou começar a me virar sozinho. Aí eu fui para uma oficina de inglês, aí eu comecei a desenvolver também um pouco mais o inglês e tal, porque tinha que pedir material, coisa do tipo. E aí foi indo, aí passei 1, 2, 3 oficinas e tal, e fui pegando experiência. Isso eu trabalhei em oficina até 2013. Aí, em 2013, eu cansei um pouco disso aí e resolvi trabalhar em outras áreas. Uhum. Eu trabalhei em bastante coisas também, fora bastante áreas também. Tipo o quê? Como você citou no começo, né? Eu sou músico também, então eu trabalhei em loja de instrumento musical em 2013, ali em Candental, no Candem Market ali. Trabalhei em restaurante, trabalhei em construção também, pizzaria, de tudo. Em 2013 eu trabalhei nessa loja de instrumento musical, trabalhei pouco tempo lá, uma loja de um amigo, e logo depois eu fui para a área de courrier, né?
que é multidrop, entrega e tal. Uhum. Conheço um pouco. E trabalhei na Parcel Force em 2013. Inclusive, trabalhei junto com a mesma empresa que eu trabalho hoje, é a empresa que eu trabalhava em 2013 como driver. Que legal. É a mesma empresa, mesmo dono, tudo. E desde aquela época, o patrão, ele já expressava essa vontade de montar uma oficina, né? Para ele. Em 2013 eu trabalhei com o pessoal da SBL, né? Que é o César, o Jodelli. E trabalhei de driver deles um pouco menos de um ano. E na época eles já tinham, o César mesmo, que é um dos irmãos, tinha um pensamento já de abrir um body shop. Ele chegou até a comentar comigo na época. Aí acabou que eu saí, assim, não perdi o contato, mas fui pro Brasil, voltei e tal, e ficou nisso. Aí agora a empresa que eu trabalho é a oficina que eles abriram, e eu sou o gerente lá da oficina. E aí eles atendem essa demanda dessa empresa específica ou atende público em geral? Sim, no começo eu atendia a demanda deles, aí agora a gente trabalha mais com seguradora e tal. A gente deixou um pouco de lado essa demanda interna, né? Trabalha mais com seguradora. Mas aí eu acho interessante contar só essa ligação, porque você acaba criando, dentro da comunidade brasileira, você cria contatos, né? Que perduram durante anos, né? Sim. Você vai indo. E isso é muito importante, né? E como é importante você não fechar as portas, né? Que Deus abriu. Porque naquele momento, talvez, tipo assim, se fosse uma pessoa que não valorizasse o serviço, não fizesse da forma correta, né? O patrão não iria ter a confiança de colocar ele como gerente hoje da empresa nova dele, né? Inclusive abraço para todo mundo aí da SBL, da SBA, que vai estar assistindo. Os caras já falaram para mim lá, manda um abraço lá. O Felipe, o Márcio lá. O Márcio a gente chama ele de gorila. O gorila é o funileiro lá. Imagina, né? Um abraço, gorila. Quem que é o pagodeiro lá? O pagodeiro é o Denner. Ô, Denner, a gente precisa marcar um pagode, irmão. Vai assistir o Denner também. Lá é só figura, cara. Então, aí teve esse gap, né? Que eu trabalhei de driver, trabalhei na Parcel Force. Deixa eu só pegar um pouquinho dessa parte aí, que é a área que eu trabalho hoje. Cara, 2013, trabalhar como driver. Não tinha os aplicativos que tem hoje para você trabalhar. Não tinha. Como que você fazia? Era meio no facão o negócio, né? Era no mapa de papel? Era no mapa. A galera... quando a gente eu não consigo aqui, imaginar, cara. Quando a gente chegou aqui, você lembra, amor, que o pessoal tinha... Quem entregava comida, eles tinham, na moto deles, eles tinham um suporte para colocar o mapa. E ficava assim, o mapinha na frente. A galera da antiga lá vai... Desculpa. Mapa de papel. Não, é verdade! Pois é. Tô rindo, mas é com respeito. Londres de A a Z. Era assim o nome de... Quando a gente chegou aqui, tinha os smartphones já e tal, mas nem se comparava, né? Pra gente falar com o pessoal no Brasil, tinha uns cartões assim, o pessoal mais antigo vai conhecer, aqueles Cobra Call, que é um cartão que você raspava o código, aí você ligava no número, digitava o código pra você ligar pro Brasil. Caramba! E daí ia caindo a fichinha, do jeito que... Ia caindo o crédito. E... que mais tinha? Para falar era só Skype, né? Na época, eu ia na Lan House, aí ligava a webcamzinha lá e conversava com o pessoal no Brasil. Nossa, muita coisa mudou. Então tinha alguém que usava Skype. Porque, tipo assim, eu tava no Brasil nessa época, nem sonhava em morar fora, ouvia falar, mas não sabia nem para que servia. Para Skype, para ligar. Não, ligar, usa o telefone. Mas para ligar para outro país, então. Aí, igual a Kelly falou, na época... O pessoal que trabalhava de moto, na época não tinha Deliveroo, essas coisas, né? Os brasileiros faziam muito entrega de peça de carro, né? Trabalhavam na Eurocar Parts, entregando peça, disco de freio, essas peças assim, e trabalhavam muito em chinês, entregando comida. Ou seja, de dia trabalhava na Eurocar, entregando peça, e à noite no chinês fazia uma rotinha ali, entregava comida.
E é que nem que ele falou, o pessoal andava com um suporte, parece aquele suporte de colocar... De cifra. Exatamente. aquele suporte de cifra, e tinha um mapa grande, assim, da área que ele fazia, olhava ali. E para responder a tua pergunta lá do multidrop, né? Na época era assim também. A gente chegava no depósito, aí tinha as cage. Eu não sei se tem lugar que é assim hoje ainda. Eu acredito que não. Você tinha as cage e o pessoal chegava com a gente só com o mapa, assim. O patrão chegava, ó, você vai fazer essa rota. Eu era spare driver ainda, né? Spare driver é que cobre rota de driver que faltou. Não tem rota fixa. Não tem rota fixa. Ou seja, se lasca, porque cada dia é uma rota diferente. Aí cada dia era uma aventura. Aí pegava e falava, ó, você vai pro postcode e tal. Postcode, para quem no Brasil não sabe, é o CEP, né? Uhum. Você vai fazer o CEP e tal aqui. Aí entregava 3, 4 mapas lá e as queijas, se vira. Meu Deus do céu. Aí ia lá em cima do nome da rua, aí colocava o número da casa que te entrega. Caixa por caixa, fazendo assim. Nossa, meu Deus do céu. Eu acho que eu vim pra cá na época certa. Quanto tempo que perdia para fazer isso, até você começar a entregar? Era 1 hora, mais ou menos, até chegar no depósito, estacionar a van, carregar, fazer o mapeamento da rota, era 1 hora. Acho que hoje em dia a gente leva mais que isso ainda. É? Sério? Não, na época tinha que ser ninja, cara, porque você tinha que pegar as queijas, já carregar, já ir mapeando e ir embora. E quantas parcels, mais ou menos, vocês colocavam? Depende. Na época era... Quem entrega sabe. A rota que eu fazia na época era coisa de 150 stop, 160 stop. Corta essa parte, por favor. Vocês fazem quanto hoje, mais ou menos? Depende. Geralmente, assim, é essa faixa também. 120, 110, 130. Mas é que tudo depende de, tipo assim, da proximidade que tá um stop do outro. Sim. Se é farm, se é centro, se é vilarejo, se é business. Eu não sei como é que funciona hoje, porque eu não cheguei a trabalhar depois disso, eu peguei meio que trauma de multidrop. Acho que todo mundo que passa por essa sai meio que... Não que se precisasse eu faria de novo, né? Mas, nossa, na época a gente chegou até a ir pro Brasil, cara. Que eu fiquei tão... Eu falei, não, eu preciso ir embora. A gente foi embora em 2014, no comecinho, eu fui pro Brasil. Já vamos tocar nesse assunto aí. Quando eu comecei a fazer multidrop, assim, cara, eu fechava o olho pra dormir, eu via caixa. É normal. No começo, assim, quando você vai mudar de empresa e tal, pegar o esquema novo é difícil. É difícil. Não, é complicado. Multidrop eu fico vendo, tem gente que fica anos, cara, e gosta de fazer. O cara tem que gostar mesmo, porque é puxadão. Eu gosto também. Mas vamos falar dessa fase aí que vocês voltaram pro Brasil. Vocês estavam aqui há quanto tempo, mais ou menos? A gente estava aqui há 6 anos já, né? 6 anos? 6 anos. E a gente não tinha voltado nenhuma vez. O Thiago não tinha visto a família dele desde aquela época que a gente veio pra cá. Aí a gente... O que eu fiz? Eu sabia que poderia não dar certo, né? Tentar voltar embora. Aí a gente foi, eu já deixei uma passagem minha de volta para ter um plano B, né? Uhum. Aí eu falei, se qualquer coisa não der, eu tenho minha passagem de volta, eu volto e alugo uma casa de novo e depois trago elas. Então vocês foram lá realmente para continuar a vida lá no Brasil? Eu fui. Na época eu tinha montado um home studio básico, né? Uhum. Fazer gravação e tal. Aí eu coloquei tudo na mala, a gente juntou mudança assim, né? Roupa, objeto. Aí foi embora, a gente levou 8 malas, né? 8 malas cheias. Aí cheguei lá, acabou que a gente não se acostumou lá. Porque as crianças, o problema é mais que a educação, né? Uhum. As crianças aqui tinham uma educação excelente na escola ali, na época a gente estava ali em Stamford Hill, né? Uhum. Em Londres. Aí tinha aquela educação excelente, tinha de tudo na escola. A gente chegou no Brasil, quis pagar uma escola particular. Para manter o nível, né? Da educação. Para tentar, pelo menos, chegar perto do que já era aqui, né? Aí, escola cara, e a gente via que o negócio não rendia. Aí, onde eu cheguei na escola lá,
as crianças não tinham feito nada que o professor faltou. Aí acabou que depois de uns 5 meses estava lá, falei, não, acho que eu vou ter que voltar para lá mesmo e foi isso. Porque ali era um tempo de decisão, porque as crianças estavam na fase de estar mais na escola, né? De alfabetização, né? A alfabetização era 6 anos, elas estavam com 6 anos. 6 anos e 4 anos. Aí falaram, se a gente for embora para o Brasil, tem que ser agora, porque depois que elas começarem a estudar lá, aí já era, porque você vai tirar elas do ensino todo em inglês para ir para o Brasil, aí vai bagunçar demais, né? Uhum. Aí acabou que eu voltei, fiquei 6 meses sozinho aqui trabalhando e aí trouxe elas de novo para a gente retomar, começar do zero. Foi. As filhas de vocês, todas elas nasceram aqui ou não? Não, a Heloísa veio com 6 meses para cá. A Elo vem pequenininha, chegou aqui com 6 meses, aí logo vem a Marina, e 10 anos depois vem a Sofia. Pensa num homem de sorte, 3 meninas. 3. Tiagão. 3 anjinhos. Vai dar tudo certo. Não, tô em paz. Ele gosta de ter filha mulher. Não, eu gosto. Elas são carinhosas comigo e é o que o pessoal fala, né? Que filha mulher é mais carinhosa que o pai, né? Então, eu realmente sinto isso. Elas são bem carinhosas. Sim. Que bom, legal. Eu já conheci algumas pessoas que vieram para cá, depois voltaram para o Brasil e depois voltaram de novo. Sim. Na verdade, eu acho que talvez 1 ou 2 que foram embora e não voltou ainda. Acho que acontece muito, né? Sim. Depois que você experimenta, aqui não é fácil, a gente não vai pregar o pessoal que aqui é 1000 maravilhas, que tem muita dificuldade, né? Sim, sim. Mas depois que você experimenta um pouco daqui, da Europa, aí você chega no Brasil, fica muito difícil se adaptar de novo. Não é só pelo lugar, tudo, mas o estilo de vida que você vive, né? Uhum. Porque aqui por mais que você trabalhe duro, você vê que tem uma recompensa, né? Que você consegue as coisas e tal. E é meio imediato, né? No Brasil, é muito mais... Tudo tem que ser muito a longo prazo e tal. Aqui é muito intenso, tudo é muito intenso, né? Se você tá mal, você tá mal. Mas se você tá bem... E no Brasil é o contrário. Você rala para ter as coisas e você fica frustrado, que você não consegue chegar no seu alvo, né? Uhum. A maioria das pessoas é assim. Eu mesmo sinto muita falta. A Kelly já nem tanto, ela gosta muito daqui. Mas minha família está toda lá, da parte de minha mãe, meu pai, meu irmão, tenho uma irmã também. Uhum. Aí eu sinto mais falta. Mas a gente acaba aprendendo também a ficar longe e tal. Minha mãe que sofre mais. Eu imagino, Ficar longe, mas eu também sinto muita falta da família dele, porque a família do Thiago é uma família muito boa, sabe? Sabe aquela a sogra perfeita que as pessoas acham que não existe? Existe, é a minha. Acho que sogra, precisamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Não, porque a minha sogra... família inteira, minha cunhada, meu cunhado, meus sobrinhos, são coisas mais fofas. Você sabia que a minha sogra é a fã número 1 do podcast? Sério? E meu sogro também. Isso é muito bom. Eles assistem todos os episódios inteiros. Isso é muito bom. Então, eu queria estar mais próxima deles. E a gente nunca teve esse negócio de vamos se reunir para o Natal, as 2 famílias. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu? Não, eu não sei o que é ter a minha família e a família do Thiago junto no mesmo lugar. Nunca aconteceu. Às vezes, não é para ser. Não. Brincadeira. Agora não tem mais como ser. Aí a gente acabei trazendo elas para cá de novo, aí a gente começou a retomar a nossa caminhada aqui, né? Aí foi quando eu entrei para Courrier, mas aquele de circuito, sabe? Que viaja. Tipo, como se fosse o pessoal do caminhão, o pessoal... eu trabalhei de Courrier, esse de circuito é assim, você coleta, por exemplo, um documento em Londres para levar para Manchester.
Ah, sim. Eu fiquei 3 anos trabalhando assim. De van, aí depois trabalhei de moto. Viajando também. Caramba! Aí eu não sei o que deu na minha cabeça, né? Falei, vou tirar a carteira de moto grande. Aí naquele frio, aí eu viajando, cara, eu pegava às vezes, era 4 horas da tarde, caía algum trabalho de uma viagem de 2 horas e meia. Aí eu pegava, voltava no mesmo dia. Saía de Londres para Birmingham, aí voltava no mesmo dia. E naquele frio, aquele inverno, cara, puxadão. Qual que, assim, o fator que foi mais difícil para adaptação? Você acha que foi o clima? O clima é um dos fatores. Para mim também, o clima e a língua, claro, né? Sim, a língua a gente ainda com o tempo a gente aprende e tal. Agora o clima, cara, quando chega no inverno, aquela escuridão. É triste, né? Ainda mais para quem trabalha com entrega, para procurar número de casa naquele escuro. Para quem tá aí no Brasil que tá assistindo a gente, aqui no inverno, quando dá umas 4:30 da tarde já tá escuro, parece que é 10 horas da noite. E para o sol nascer também demora mais. Demora mais para o sol nascer. Sim. Então, é um período bem complicado. Aí você imagina, eu de moto viajando, no escuro, no frio. Ia naquelas fazendinhas, assim, para entregar para buscar às vezes tinha que levar... Porque o que acontece? Esse trabalho é assim, você pega um contrato, uma pessoa precisa de uma assinatura, aí você leva lá, a pessoa assina e você traz de novo. Uhum. Muita coisa de banco, assim, né? Aí tinha muito dessas viagens à noite, assim, para fazer. Caramba. De moto, eu fiquei mais ou menos 1 ano. Mas você tinha um horário fixo? Ou Não, era o tipo horário é a hora que você loga. É claro que você não pode... Você tem que ser coerente também, né? Uhum. É como se fosse o aplicativo da comida hoje. Isso, como se fosse o aplicativo da Deliveroo e tal, da Just Eat, só que você loga e aí você tinha um radinho que você comunicava com a central, né? Uhum. Tipo um táxi. Aí você se comunicava com eles e a maioria dos trabalhos era ali dentro de Londres mesmo, que você ficava circulando ali. Só que aí, quando caiu uma viagem, geralmente era tarde, que eles usavam muito o motorista ali dentro. Uhum. Aí, quando dava 3, 4 horas, eles davam uma viagem, entendeu? Por isso que a maioria das viagens era à noite. Para essas viagens longas, assim, era mais à noite. Às vezes, pegava de manhã também, só que a maioria era à noite. Caramba, primeira vez que eu converso com alguém que fez esse tipo de trabalho aqui. Não, e tem, se você... tem alguns amigos que fazem esse trabalho. Sério? Pegava sangue também, né? Eu também transportava sangue, coletava em um hospital, levava para outro. Caramba, eu pensava que esse serviço era feito pelas as motos que tem os bagageiros, assim, sabe? Uhum. Não, essas motos, só que não aquela adesivada, né? Moto grande, com caixa, tudo grande. Eu pensei que era aquelas adesivadas mesmo. Sim, tipo de emergência, né? Não, isso aí a gente pegava também, sangue. Uma vez eu peguei uma caixa assim acho que era cartilagem, uma coisa que eles usam para transplante. E levei lá para Southampton uma vez também. Caramba, responsabilidade. Tudo dentro do gelo, certinho. Teve um amigo nosso que, sem querer, caiu a prótese da pessoa e o carro passou por cima. Meu Deus, o cara perdeu, não sei se era perna, se era braço. O cara perdeu a prótese. Essa história é engraçada, cara. Porque a gente trabalhava e... Deus, perdão. a gente trabalhava e a gente ficava conversando no telefone, né? Porque trabalhava eu e alguns amigos de courrier. Aí a gente tinha o Bluetooth no capacete, né? Aí ficava conversando, trocando ideia, viajando e tal. Aí nesse dia esse amigo meu tava acho que era na M4 ali, que é a rodovia aqui, né? Aí ele tava comigo no telefone,
Aí fez o barulho, ele falou, não, peraí, eu vou encostar, caiu a caixa aqui na estrada. Aí beleza, né, cara? Aí falou, não, vai lá. Não, daí desligou pra ligar pros caras lá do Central Office lá. Aí ele... Daqui a pouco ele me liga. Não, na verdade eu ligo pra ele, que ele demorou a ligar, né? Aí ele falou, cara, eu não tô achando a caixa aqui, eu acho que o caminhão passou em cima. E eu liguei lá no office lá, os caras falaram que eu tenho que achar que é uma prótese. O cara tava esperando já fazer uns 2 meses. Meu Deus. Literalmente, coitado. Que mancada. Nossa, cara, imagina. Eu ia ficar... Nossa, eu acho que eu ia infartar. Imagina explicando pro rapaz. Eu perdi a sua prótese. Então, sabe o que aconteceu? Aí acabou, eu não sei o que deu, porque essas coisas têm seguro, né? Daí acabaram resolvendo com seguro, mas foi engraçado, cara. Na hora eu dei muita risada na hora, nossa. Não sei se o entregador tava rindo. E eu peguei a época, cara, não sei, o pessoal vai lembrar, a época dos palhaços, lembra? Aquela época dos palhaços? A história... Época que o pessoal se vestia de palhaço e aparecia na estrada do nada. Você lembra? Eu lembro que, tipo, tinha uma época que contavam umas histórias de uns palhaços que ficavam na Kombi pra não, né? Acho que lá por 2015, 2016, por aí, teve uma febre aí de pessoal que se vestia de palhaço e ficava nessas estradas meio desertas pra assustar a galera. Nossa, meu Deus do céu. Deus é mais. E eu naquela escuridão de moto, cara. E foi bem nessa época. A galera vai lembrar, não sei se você lembra, mas a galera vai lembrar. Aí eu ficava, porque começou até a dar caso de polícia nisso aí. Isso aqui começou nos Estados Unidos, né? Uhum. Aí foi pro Brasil aqui, tava uma febre desse negócio de palhaço aí. Foi bem na época que eu trabalhava de correio, cara. Nossa. Deixa eu sair circo orando nem já. pensar. Meu Deus. Circo nem pensar. Bom, aí vocês foram pro Brasil, aí não estava fluindo como vocês imaginavam. Aí você voltou primeiro. Voltei primeiro. Aí trabalhei de correio, mas de van, né? Uhum. Aí levantei um dinheiro e trouxe elas. Aí eu fui pra moto e tal. Aí depois voltei pra oficina. Então teve esse gap de 3 anos que eu fiquei longe da oficina. Aí eu voltei pra oficina em 2016. Trabalhei com árabe, né, também, oficina de árabe. Aí fui para uma oficina de inglês, onde eu fiquei bastante tempo lá. Fiquei 4 anos lá com eles. Uau. Trabalhando com inglês. Aí eu entrei lá, fui o primeiro brasileiro que entrei na oficina, né? Aí já arrastei um monte de brasileiro. Quando deu 6 meses lá, já tinha uns 6, 7 brasileiros trabalhando. O dono era minoria já. E os caras estavam quase aprendendo a falar português, já, tanto brasileiro. Aí eu trabalhei nessa oficina aí de 2017, mais ou menos, até final de 2020. E nesse período todo a gente morou em Londres, né? Uhum. De 2008 e tal até 2020 a gente morou em Londres. Pegou a parte da pandemia lá, tudo. Aí no final de 2020 que surgiu essa oportunidade de eu vir para Swindon, né? Para abrir essa oficina. Que essa empresa que eu trabalho hoje, ela prosperou muito nesses anos que lá de 2013 para cá, eles prosperaram muito. E surgiu a oportunidade de eles abrirem uma oficina para a frota deles, né? Uhum. Aí me chamaram para conversar, eu fui lá, conversei com eles e tal, e a gente acabou fechando. Eu vim embora para cá, ajudar a montar essa oficina para trabalhar para eles. Aí eu montei um time brasileiro, né? Só de brasileiro. Pessoal, a maioria mudou para cá, porque aqui tinha bem pouco brasileiro que trabalhava nessa área. Uhum. Alguns depois foram entrando, que moravam aqui já, que a gente foi conhecendo aos poucos e tal. E a gente já está aí vai fazer 2 anos e meio já. Que eu mudei para cá e a gente está aí nesse Muito trabalho. Bom, muito bom mesmo. E aí vocês atendem seguradora lá?
Aí aqui a gente trabalha com seguradora. Eu não sei muito bem como é que é no Brasil, né? Mas aqui você tem um acidente, você faz um claim, né? Para acionar seu seguro. Uhum. Seu seguro vai direcionar você para um body shop, né? Para uma oficina. E a gente faz parte de um network um network que fala é uma rede de seguradora com body shops. Ou seja, eles centralizam tudo. A seguradora manda o trabalho para eles e eles mandam para o body shop. Uhum. Entendeu? Que no caso chama Vision. E tem outras várias também que a gente tá começando a lidar agora. E aí a maioria, praticamente 100% do trabalho nosso agora é com seguradora, que faz esses trabalhos de claim de seguro e tal. E graças a Deus tá prosperando, tá indo bem. E torcer para avançar mais agora, né? Que bom, né? Que bom, muito bom, graças a Deus. E aí, Kelly? Você tem alguma pergunta especial para o nosso convidado? Não, eu queria que ele contasse de quando ele sofreu o acidente. Ah, de moto? Uhum. Esse foi na época do... o do amigo você fala, né? Da prótese. Não, esse aí foi ali no centro de Londres, né? Acontece direto, porque os caras fecham demais ali. Você sabe, né? Os caras aqui dirigem muito mal, cara. Nada. Nem percebi. Nem percebi. Aí eu peguei tava ali na City, né? A City é um bairro ali no centro, onde tem mais prédio de banco e tal. Aí eu virei numa rua direita e veio um Golf do outro lado e pegou a esquerda, né? E foi junto comigo. Aí eu fui cortar ele, sem sinal, nada. Ele pegou e jogou o carro pro lado, me fechou, derrubou da moto e foi embora. Caramba! Sorte que eu tinha capacete. Tinha uma câmera no capacete, que daí registrou a placa e tal. Aí esse cara fugiu. Graças a Deus não aconteceu nada comigo, mas esse vídeo chegou a passar até no Daily Mail, que eu coloquei no Newsflare, sabe o Newsflare? Newsflare, onde você joga o vídeo lá e o pessoal vai lá e compra. Eu joguei no Newsflare ele, aí o pessoal foi comprando ele. Aí quando eu vi, tava no The Mirror, no Daily Mail. Caramba! E acharam o cara ou não? Sim, porque daí eu peguei a placa e acionei o seguro, né? Uhum. Aí o seguro pela placa consegue identificar o dono. O dono e tal, e daí deu tudo certo. Mas os caras são bem sensacionalistas, né? Eles colocam o vídeo lá, aí o título do vídeo, de quem é a culpa? De quem é a culpa? Hoje estaria no TikTok, né? De quem é a culpa? Muito bom! Esse vídeo circulou aí, cara, bastante. Aí tinha os defensores do motorista, tinha os defensores do Thiago, e a gente ficava só vendo a briga entre eles. E o Thiago ganhando dinheiro com o vídeo. Olha aí. E ganhando dinheiro com o seguro. O pior é que eu ficava nervoso, cara, porque os caras falavam que era culpa minha. Os haters. Olha, o Thiago já tinha hate naquela época. Como que a culpa é minha, cara? Tá vendo o vídeo aí, pô? Não, ele podia ter parado, sabe? Tipo, mas é assim, a pessoa não tá no lugar, ela não acha, né, que ela faria diferente ou alguma coisa assim. Então... Com certeza faria, né? Só falando é fácil. Mas e aí, teve mais alguma história assim de sei lá, alguma situação diferente, engraçada, cara, difícil? Teve muita situação. Pra lembrar agora de cabeça, assim, eu trabalhei muito eu vou refrescar a tua memória. Vamos falar de perrengues. Vamos lá. Que a gente gosta de polêmica. Da vez que a gente tinha o carrinho, aí você fala o valor que a gente pagou no carro. Que você foi trabalhar, deixou ele estacionado e tentaram arrombar ele. Na hora que você voltou, você não conseguiu entrar. Teve que voltar. Foi o nosso primeiro carro aqui. Foi um Golf 91. Daqueles Golf que é só um farolzinho redondo, aquele primeirão mesmo. Sei, quadradão. Aí eu trabalhava no restaurante à noite. Fala quanto que pagou no carro. 100 libras.
E a gente comprou de sócio ainda, eu e o tio da Kelly. Não foi 4? Cada um deu 25? Não. Foi eu dei 50 e o tio dela deu 50 no carro. No Golf. Gente, hoje em dia não tem mais esse preço, tá? De repente a pessoa tá lá no Brasil. A pessoa tá lá no Brasil e fala assim: nossa, 100, eu já tenho dia do carro. Já tenho. Aí a gente comprou esse Golf de sócio, aí o tio daqui falou: pega pra você esse Golf. Ainda ganhamos metade. Esse aí foi 2010, esse Golfão aí. Aí eu saía de casa, morava ali no bairro que chama Walthamstow, ali, em Londres. E eu ia de carro até um outro bairro que não pagava parque, né? Aí daquele bairro eu pegava o ônibus pra ficar mais perto do trabalho. Eu deixei estacionado ali e eu saía do restaurante, era 2 da manhã. Aí esse dia eu cansadão, nossa, 2 da manhã, desci do ônibus, falei, vou pegar meu carro agora, vou pra casa descansar. Eu cheguei, o carro todo arrombado, cara. Com o miolo de chave, tudo, não tinha nem como ligar o carro. Nossa, tudo estourado. Deus, tadinho. E aí? Voltar a pé pra casa. Fui embora a pé, acho que uns 40 minutos. E ele trabalhava tipo 14, 16 horas lavando louça e carregando lixo. E era... Pra quem não sabe, o trabalho de kitchen porter chama. Já trabalhei também. A hora que falar essa palavra, você repreende. Kitchen porter. Cara, eu trabalhei de kitchen porter em Dublin. Uhum. Era tipo um hotel fazenda lá. Nossa, é um lavador de pratos internacional, cara. Em vários países. Pois é. E aí eu lembro que o meu primeiro dia lá, eles estavam recebendo os times acho que era da Champions Sub-20, alguma coisa assim. Uhum. Cara, tinha acho que uns 11 ônibus de time lá. E aí eu cheguei, eu chegava tipo... Eu ia depois da escola, eu chegava acho que 1h mais ou menos, 1h30. Aí vamos supor, vai ter acho que já tinha passado o almoço, né? Vai ter a janta. Aí vinha 3 times, jantava, aí vinha a louça de 3 times, comissão técnica e tudo. Aí lavava, aí vinha mais 3 times, jantava, aí louça. E o engraçado é que, assim, quando eu tava no Brasil, eu pensava assim, vou pra Europa, vou lavar uns pratos e vou ganhar em euro, né? Na época ainda. Sim. Suave. Eu mal via os pratos. Eu só via panela desse tamanho, assim. Cara, e você tem que lavar com água quente para acelerar o processo, né? Para tirar aquelas crostas e tal. E desengordurar. Não, eles não têm dó, não, filho. A água pelando, queimando a mão, assim, você coloca a luva, mas não adianta muito. Tiago, aqui, assim, o teu também devia ser, é no vivo, essa parte de cima da mão. É complicado. Esse trabalho de kitchen porter aí, a galera do Brasil é lavador de louça, né? Lavador de louça. Você chega no Brasil e fala, não, lá eu sou kitchen porter. O que é isso? Que te importa? Tá certo. Aí, cara, esse lugar que eu trabalhava, um restaurante muito, muito busy lá, cara. Lotava fim de semana e eu trabalhava assim, era uma pia. Aí do lado da pia, a maioria aqui em Londres é assim, a cozinha subterrânea, né? Um restaurante em cima e a cozinha embaixo. Aí tinha um elevadorzinho do lado da pia, que é onde descia a louça. Caramba! Aí a louça ia descendo, você pegava, lavava, colocava na máquina, aí vinha a panela do cozinheiro atrás, você tinha que lavar a panela e você tinha que mandar prato para cima também, que eram os pedidos, né? Uhum. Aí eu passava os pedidos, jogava no elevador, tinha que manter o chão da cozinha todo limpo, você tinha que trocar o lixo. E no final do turno, quando os chefes pediam para lavar tudo, as panelas, os fogões, cara... Não, que raiva. Uma vez por semana tinha que fazer o deep clean lá que fala, né? Uhum. Aí tinha que limpar os filtros aqueles filtros de cima do fogão. Cara, era tenso, cara. E é muita gordura, né? E os lixos também, que você falou que tinha. Os lixos, nossa, era uma sala, cara. Acho que era 5 metros por 3, assim, enchia até o teto de lixo. Nossa, que maravilha, hein? Pra levar pra fora todo dia.
Você esvazia. Eu pensei que você enchia essa sala. Não. Eu chegava, eu enchia também. Inclusive... Então, Eu chegava, minha primeira função era esvaziar essa sala e jogar o lixo lá na frente, né? Pra coleta. Aí, durante o meu turno, eu ia enchendo a sala de novo. Entendeu? Pra no outro dia, ela tá cheia de novo para eu jogar para fora. Assim era esse ciclo aí. E sem falar que nessa época aí, eu trabalhava... Não, foi antes disso. Antes de eu trabalhar nesse restaurante, eu trabalhava numa oficina das 8 às 2 da tarde e das 3 até 10 da noite numa pizzaria. Aí eu trabalhei de pizzaiolo aqui também. Nós temos um Masterchef. Naqueles forno a lenha. Nunca comi essas pizzas, gente, lá em casa. Não acontece essas coisas. É só Tesco Pizza. Mas sabe uma coisa também que mudou assim um pouco na minha mente? Quando eu tava no Brasil, vamos supor, eu assistia Masterchef. Aí via lá o pessoal assim, eu sou chefe em Paris, chefe não sei aonde. Lavava prato, rapaz. É que deu o cara... aqui é assim, o cara trabalha de kitchen porter, o próximo step dele é ser chefe de salada, né? Exatamente. Então, é esse o ponto. Porque, tipo assim... Aí chefe de salada. Tem glamour. Tem glamour, mas ao mesmo tempo não tem muito na prática. Porque daí você vira chefe de salada e você vai crescendo ali até você se tornar um chefe mesmo. Mas o chefe mesmo é o cara que realmente estudou, né? Se formou e tal. Que manda em todos os outros chefes. Inclusive no que te importa. E na pizzaria, cara, era aqueles forno a lenha. Nossa, no verão, porque pra quem não sabe, o verão aqui também judia, porque o ar seco, parece, né? Uhum. Aí aquele verãozão, aquele forno, cara, 200 graus, 300 graus, porque o forno a lenha é bem... Sim. Aí você ficava lá, torrando o braço. É muita coisa, cara. Aqui não tem muito pra onde correr. É onde o filho chora, a mãe não vê e... Literalmente, é onde o filho chora, a mãe não vê. Ou é assim, ou volta pra casa. Tem os drivers aí... se faz de machão, mas no meio da rota ele tá chorando. Mas quando... Olha, vou falar uma coisa. O Thiago, hoje, ele tá colhendo frutos que as pessoas, às vezes, olham e falam assim, se deu bem ou alguma coisa assim. Mas as pessoas não sabem o que passou lá atrás. Para o Thiago hoje ter a profissão que ele tem, quando ele chegou e ele foi trabalhar com meu pai, com meu tio, e eles ensinaram ele, né, muita coisa, ele ganhava 100 libras por semana. Porque o meu sogro mesmo me ajudou. Eles me ajudaram muito quando eu cheguei. Então, a gente tinha um certo apoio ali, né? O aluguel do quarto e tal, eles ajudavam a gente. Aí eu nem pedi emprego lá, eu meio que me enfiei na oficina. O dono da oficina, eu nunca cheguei, eu falei pra ele. O dono da oficina... Chegava fim de semana, eu ficava na fila pra receber lá, ele... Tá sem livro aí, cara. Mas daí foi lá que eu aprendi, né? O trabalho e tal. E ganhando isso com um bebê já. Então, não era uma coisa assim, tipo... eu sou novinho, não tenho nada para dar eu tenho quem me sustente, eu vou só ganhar o dinheiro do rolê. O meu pai, ele apoiou muito a gente. Meu pai e minha mãe ajudou a gente demais. Eles ajudaram a gente com a nossa documentação, ajudou a gente quando a gente chegou e tudo. Mas, tipo assim... eu acredito que qualquer pai de família se sentiria assim, né? Meu Deus do céu, não estou fazendo o suficiente. Mas hoje a gente vê, né, os frutos que isso... né, se colocar lá para aprender, correr atrás mesmo, né? É o resultado do processo, né? Aqui é uma luta diária, né? Não tem jeito. Aqui você sabe, mata um leão por dia. Se você não matar um hoje, amanhã tem 2. É bem assim. Então, às vezes as pessoas acham, não, lá, a galera tá lá, vive muito bem, tem muita grana. Só que o lado de cá é bem diferente, né, cara? Você sabe a luta que é aqui, né? Por mais que a gente
consiga, às vezes, ganhar um pouco mais, tal, mas mesmo assim com família aqui, cara, é bastante gasto, ainda mais agora depois essa saída do Brexit, que Aumentou tudo, o custo de vida aqui foi lá em cima. Então, assim, é muito bom morar aqui, a gente é grato por estar aqui, eu amo esse lugar aqui, tudo, mas não é fácil não, igual a galera pensa que é fácil. A maioria pensa, né? Que vai chegar aqui e vai... Já no aeroporto ganha uma mala cheia de libras, um iPhone e um chip com inglês. Eu tenho uma amiga que falou assim, meu marido me prometeu que eu ia vir para cá, não ia trabalhar, porque lá ela trabalhava em escritório no Brasil. Me prometeu que eu ia vir para cá, não ia trabalhar, agora eu tô fazendo cleaner. Ela falou, nunca trabalhei tanto na minha vida. Aposto que nunca ganhou tanto também. Né? Não sei. Mas, aproveitando, então, esse clima aqui de conselhos, a gente sempre pergunta para o nosso convidado se você pudesse dar um conselho para o estrangeiro que acabou de chegar e também para quem está lá no Brasil e sonha em morar fora, mas às vezes fica na dúvida, será que vale a pena sair da minha zona de conforto? Sim. E tal. O que você diria para essas pessoas? Eu diria que vale a pena, sim. O conselho que eu daria é, se você tem... pesquisar se você tem documentação, se você tem a cidadania, alguma coisa para facilitar a sua vida aqui, porque você vir para cá também sem documento não é fácil. Com documento já não é fácil, né? Sem documento fica um pouquinho pior. Não que eu não falaria para a pessoa vir. Ela pode vir, mas a dificuldade é bem maior, né? Em qualquer lugar do mundo. E se a pessoa tem um sonho, que ela não desista, né? Que ela corra atrás. Se não tem condições agora de ter um documento e quer vir para ver se consegue levantar um dinheiro, isso também é louvável, né? O cara vem aqui, trabalha, levanta uma grana. Muitos fazem isso, né? Uhum. Vai para o país onde tem a documentação, Portugal, Itália. Não desista. Corra atrás dos sonhos que para quem luta sempre dá certo, né? Sim. Muito bom. Tá aqui um exemplo, né? Tá aí. Senhor... Pode falar. Só a mesma coisa. Pode falar. Eu esqueci de falar, eu fiquei um tempo aqui sem documento também. Só para não dizer que em 2016 meu visto foi negado aqui. Foi negado? Foi negado. A gente teve que correr atrás e acabou dando certo. Não, só para não dizer assim, não, ele tá falando porque tem documento, mas eu também já trabalhei aqui na correria. Mas faz parte, né? 2016 foi o quê? Vocês já estavam... Foi no meio do processo. Porque eu fiquei o visto foi 5 anos, né? Uhum. A gente conseguiu o visto foi 2010, né? 2010. Final de 2010. Caramba, então era uma situação que, tipo assim, vocês nem esperavam que poderia acontecer, entre aspas. Aí eu apliquei, porque o visto Ele foi 5 anos. Ele já ficou ilegal antes, entre 2009 e 2010. Sim. Aí saiu o visto dele. Aí depois, quando foi renovar... Eles negaram de novo. E negaram 2 vezes, daí na terceira vez... A gente pegou um outro advogado e ele conseguiu resolver pra gente. Eu fiquei quase 1 ano sem documento aí. E eles mandando carta, você tem que sair do país, você tem que sair do país. E eu assim, meu Deus do céu, eu comecei a ter crise de pânico na época. Mas deu tudo certo e graças a Deus hoje tá tudo certinho, mas né, eu passei esse período também de ficar sem documento. A gente já morou num quarto com as 2 crianças. A gente só podia pagar um quarto. Morava os 4 dentro de um quartinho pequeno. Quantas pessoas na casa? A gente já morou... Quando a gente chegou aqui, acho que era 15 pessoas da nossa família na mesma casa. Era casa grande. Tinha 5 quartos. 5 quartos, mas era gente pra caramba. Era muita gente. Depois, nessa outra casa, a gente morou... não lembro quantas pessoas tinha, mas a gente morou também num outro quartinho com as meninas. A gente vai passando os perrengues, assim, e vai vencendo.
Dias de luta, né? É o que a gente fala aqui, né? A vida do estrangeiro não é só o que você vê nos stories por aí. Queria que fosse, né? Mas... Quem me dera. Mas é isso aí, senhoras e senhores. Muito obrigado por nos assistir até aqui. Para você que ficou, deixa seu like, curte, comenta, compartilha. Comenta aí, gente, se vocês já passaram por alguma situação parecida. Qual a parte mais difícil dessa mudança para vocês? Se é o clima, se é a língua, o que foi? E se vocês conhecem também pessoas com outras profissões, porque geralmente a gente só vê isso, entrega, né? Entrega, cleaner, esse tipo de coisa. Hoje nós tivemos aqui o Thiago, que trabalha numa oficina, que é uma profissão que muitos brasileiros têm no Brasil, mas que às vezes a gente não pensa nisso quando vai para outro país. Sim. É verdade. Thiago, muito obrigado pela sua presença, por você dar uma pausa aí na sua vida busy e estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. A cara da Kelly. Ai, se ele não viesse. Eu vim meio obrigado. Thiago, as pessoas vão acreditar, Thiago. Tô brincando. Piorei a situação. Muito obrigado a todos e até o próximo. Valeu. Tchau.